Dando continuidade, então, aos poderes, falar um pouquinho sobre o poder regulamentar ou poder normativo. Primeiro, falar que eu não faço muito essa distinção entre regulamentar ou normativo, mas vocês podem encontrar autores que fazem, tá? Que distinguem poder normativo como sendo o poder que toda administração tem de criar normas, de criar regras, criar resoluções. Então, quando vocês pegam uma resolução tal da Anatel, resolução da ANEEL, isso está ligado ao poder da administração de criar regras, né, concretas, criar normas. E poder regulamentar seria o poder exclusivo do representante do executivo para regulamentar a legislação. Então, quando ele regulamenta, quando ele cria um decreto, quando ele expede um decreto, ele está usando do seu poder regulamentar. E tem autores que usam as duas como sinônimos, dizendo que é o poder que a administração tem, o executivo ou a administração pública tem, de criar normas. Porque, em regra, quem é que tipicamente exerce a função normativa no Estado? É o legislativo. Então, nós temos uma função atípica aqui do executivo de criar normas. Eu já estou na quarta aula que eu estou gravando, eu acho que seguida eu estou um pouquinho enrolando. Então, o poder regulamentar ou normativo é uma prerrogativa excepcional da expedição de normas gerais e abstratas. Não é uma decisão do executivo, é uma norma geral e abstrata. Vai ter o mesmo caráter, ela é muito semelhante à lei. Tá? Ela tem as mesmas características, uma norma geral, vai ter efeitos erga omnes, efeitos abstratos. Competência compete ao chefe do Poder Executivo, então compete ao presidente, ao governador e ao prefeito. E o que eles fazem? O que eles podem fazer? Sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Ou seja, eles vão explicar, por meio de decretos, como a legislação vai ser cumprida, como ela vai ser executada. Por isso que é competência do executivo. Então, a lei diz, a lei é mais geral e os decretos e regulamentos são mais especificados, mas mesmo assim criam regras em abstrato, né? E a administração, então, pode criar regras que não estejam embasadas em lei em sentido formal? Em regra, não. Tá? Só a lei pode criar direito, obrigação e proibição. Somente, isso é bastante importante. Somente se cria direito, obrigação e proibição por meio de lei. Os decretos, as resoluções normativas, qualquer outros atos administrativos normativos, eles vão só explicar o que já existe, o que já está previsto numa lei. O que compete exclusivamente ao presidente por decreto, que aí não precisaria de lei? Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Aí é uma criação de uma norma que tem natureza tipicamente administrativa, né? Organização e funcionamento da administração federal. Não está criando grandes direitos ou obrigações para terceiros. E extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Aí o presidente, o governador, também, essa norma se repete geralmente nas constituições estaduais, então caberia também ao governador. O que faz, então, um decreto? Se ele não pode criar uma regra, criar uma obrigação, perdão, criar um direito. Ele vai explicar. É isso. Ele vai explicar, ele vai esmiuçar o que está na lei. Como vai funcionar a lei, qual o significado das expressões contidas na lei. Muitas vezes a lei traz expressões e, né, as pessoas que lutem para entender o que elas significam. Ou qual a extensão daquelas expressões. Quem vai ter competência para realizar? Por exemplo, o Estado fornecerá tal coisa, beleza. Quem vai fazer? A quem compete? A qual órgão? Quem é o servidor que vai fazer? Como é que vai acontecer na prática? Isso é para isso que serve o poder normativo do executivo, porque é o executivo que está sob o controle da administração. Por exemplo, fica o chefe do poder executivo, isso aqui é uma lei municipal. Florianópolis. Fica o chefe do poder executivo autorizado nos termos do artigo 171.71 da lei 5.172, que é o Código Tributário, que trata sobre transação tributária. E nós temos uma lei federal que diz que é possível fazer transação tributária. Aí os prefeitos
regulamentar nos seus municípios, competência do município também. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a convencionar transação que, mediante concessões mútuas, possa prevenir litígios passíveis de suscitação ou encerrar litígios já suscitados com extinção consequente do crédito tributário. Beleza. Então, está dizendo que quem vai fazer, quem pode fazer, é o chefe do Poder Executivo. O que é uma transação? Concessões mútuas. O que o prefeito faz? O prefeito vai fazer os acordos tributários com cada pessoa? Não. O que ele faz? Porque a gente acabou de ver agora que ele pode fazer, ele delega competências. E aqui, neste caso, ele faz uma delegação por meio de um decreto. Fica a Procuradoria-Geral do Município autorizada a celebrar transação nos termos do artigo tal, inciso tal, da lei complementar número tal. O que mais que se diz? O que é o crédito? O que eu considero crédito para fins da transação? Considera-se crédito para fins do disposto o montante obtido pela soma do tributo, correção, juros e honorários previstos na legislação. E aqui estabelece outros critérios. Tá? São requisitos indispensáveis para a celebração da transação. Crédito estar ajuizado, então ele cria outras regrinhas práticas para que seja possível ao procurador fazer a transação. Então, ele estabelece alguns limites, ele delimita ali a atuação do procurador. Diz que o crédito tem que estar ajuizado, então não pode ser um crédito que não tenha ação judicial ainda. O crédito ajuizado ser igual ou superior a R$100.000. Aqui é uma escolha da administração que entende que despender esforços para um crédito abaixo desse valor não seria eficiente. Eu não vou, depois a gente pode conversar em aula o que vocês acham sobre isso, garantia do juiz, etc. Estabelece outros requisitos, tá? Mas estabelece como vai funcionar na prática. Basicamente é isso que vai fazer o decreto. Ok, mas e se extrapolar essa competência? Se o presidente ou o prefeito, o governador, resolve extrapolar suas competências e fazer o que não tem competência para tanto, por meio de decreto. Tanto o legislativo quanto o judiciário podem revisar e suspender os efeitos desses atos. Tá? Então, é competência exclusiva do Congresso. Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, quando o presidente extrapola a sua competência, o Congresso pode fazer. A Constituição do Estado aqui de Santa Catarina repete. Ele competência exclusiva da Assembleia, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Então, quando os representantes extrapolam as competências, o próprio legislativo pode dizer, não, essa não é a tua competência, essa é a competência legislativa. Então, ele faz um controle. Da mesma forma, o judiciário. Eu acho que o judiciário vocês já imaginavam, né? Que poderia fazer esse controle. Poder disciplinar. Bom, poder disciplinar, muitas pessoas confundem com o poder de polícia. Mas a principal distinção, já para esclarecer qualquer dúvida, poder disciplinar é interno. Se eu tenho uma relação contratual com a administração pública. Se eu sou subordinado à administração por meio de um contrato, né, em que eu trabalho para a administração, ou seja, se eu sou um servidor, ou se eu tenho um contrato com a administração para prestar algum serviço, por exemplo. É uma prerrogativa de aplicar penalidades. Basicamente isso, mas tem que ter um vínculo de subordinação específico ali. Essa distinção deste poder, do poder que o Estado tem de fiscalizar como um todo as pessoas, que não estão vinculadas diretamente a ele, contratualmente. Este outro poder, por exemplo, de cobrar tributos, de expedir alvarás de autorização, fechar lojas numa pandemia, isso é poder de polícia, tá? Não é poder disciplinar. Ah, mas aplicou uma multa. Beleza, isso é outro tipo de multa. Isso é outro tipo de penalidade. Não está ligado a poder disciplinar. Multa de trânsito, estou falando mais sobre poder de polícia do que poder disciplinar, né? Mas é já para esclarecer a distinção. Um exemplo de atuação do poder disciplinar é na pena de suspensão por falta funcional. São penalidades disciplinares, lá na Lei 812. Advertência, suspensão, demissão. Isso é uma penalidade disciplinar por uma conduta inadequada de um servidor. Plena execução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções.
Então, são sanções contratuais que são aplicadas diretamente pela administração pública. Advertência, multa, suspensão temporária, suspensão, participação em licitação por 2 anos, enfim, isso aqui tudo vocês vão estudar em Direito Administrativo 2. Mas estão ligados ao poder disciplinar, ao poder que o Estado tem de impor as suas penalidades para quem está vinculado a ele. Lembrar sempre que o poder, isso às vezes cai em prova, e pode ser um pouco estranho, é que ele é discricionário. Discricionário em que sentido? Se verifica uma irregularidade, é evidente que a pessoa tem que ser punida. Agora, em que grau? A gradação ela vai ser discricionária, ela vai ser uma análise do caso concreto de acordo com as provas obtidas naquele procedimento. E aí a pessoa pode responder, por exemplo, a um processo administrativo e chegar à conclusão que ela não cometeu irregularidade ou que ela cometeu uma irregularidade, mas num grau mínimo. Nesse sentido, o poder disciplinar ele vai ser discricionário. Novamente, não está na escolha de punir ou não punir. Tá? Isso, se eu deixo de punir alguém, quando eu deveria, eu cometo um crime. Então, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa. Está lá no Código Penal como condescendência criminosa. A discricionariedade vai estar na gradação, dependendo da natureza e da gravidade da infração cometida. Certo? E o judiciário ele pode fazer o controle da proporcionalidade da penalidade. Lembra lá do princípio da proporcionalidade? Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Isso dentro dos parâmetros da lei, obviamente. É importante também lembrar que o mesmo fato, a mesma ação de um servidor, ele pode dar origem a 3 processos distintos em esferas autônomas e que, excepcionalmente, esses processos vão se comunicar. A gente vai ter um processo na esfera administrativa, outro na esfera penal e outro na esfera civil. Eventualmente, esses processos podem se comunicar e essas decisões podem não se comunicar. Por exemplo, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria, somente nessas hipóteses. Então, se eu tenho um processo penal que nega o fato, é evidente que isso tem que ter reflexo na esfera administrativa. Ou a autoria, não fui eu, foi outra pessoa, é evidente que isso também vai ter que ter um reflexo na esfera administrativa. Outras questões, o processo penal ele vai ser muito mais garantista, deveria, pelo menos. Essas outras questões que possam ser consideradas no processo penal não são levadas para o processo administrativo. Então, eu posso estar isento da responsabilidade penal e ter responsabilidade administrativa, e a civil também. Sobre punições. É possível punir alguém com base em denúncia anônima? Bom, a primeira resposta talvez que tenha vindo à cabeça sim, né? Por que não? A pessoa fez. Mas e se a denúncia anônima for caluniosa? O artigo 5º, inciso 4º da Constituição diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, e a Lei 8.112 estabelece. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. A gente tem que garantir a defesa da pessoa. E se for uma calúnia, ela possa tomar as medidas que ela quiser contra essa pessoa também. Nesse sentido, a AGU tem um parecer dizendo que não posso seguir adiante com o processo com base em denúncia caluniosa. Se a denúncia caluniosa vai servir, por exemplo, para que os superiores fiquem em alerta em relação àquela pessoa, ok, mas não para servir como base para a abertura de um processo. Porque aí a responsabilidade sobre o que está escrito ali pode recair sobre o Estado, sobre a administração. Então, é perigoso seguir adiante com um processo com base numa denúncia que é anônima. Eu tinha falado para vocês no início sobre a diferença entre poder disciplinar e poder de polícia, mas lembrar que o poder disciplinar depende de uma subordinação específica, de um vínculo específico, ou seja, tem um subordinado, tem um contrato,
e o poder de polícia é uma subordinação geral. O poder de polícia, todos nós estamos sujeitos, queiramos ou não. O poder disciplinar, que vai estar sujeito quem tem um vínculo específico, quem escolheu ter um vínculo com a administração. Por enquanto é isso, agora o poder de polícia fica para o próximo vídeo.